Caríssimos filhos, hoje no Santo Evangelho, nosso Senhor conta esta parábola muito pequena, muito simples e que, entretanto, tem muito a nos dizer. Trata-se da parábola do pai que tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: vai trabalhar na minha vinha, e ele, dizendo que não ia, depois se arrependeu e foi. Ao passo que o segundo filho, recebendo a mesma ordem, deu um sim muito pronto, deu um sim muito forte, disse: sim, Senhor, eu vou, e todavia não foi, não cumpriu com a sua palavra. Os santos padres da Igreja, os pregadores dos primeiros séculos, enxergaram aqui 2 sentidos nesta parábola, e ainda um sentido que podemos tirar para a nossa vida. No primeiro sentido, a parábola fala da contraposição entre a postura do povo de Israel e a postura dos povos pagãos, dos povos gentios. Acontece que, antes mesmo de existir o povo de Israel, Deus fez aliança com a humanidade por meio de Noé. Deus chamou a humanidade ao seu serviço. Em Noé, todos os povos foram chamados ao serviço de Deus. E, entretanto, disseram: não, nós não serviremos ao Senhor. Os povos caíram na idolatria, não cumpriram a vontade de Deus, afastaram-se daquilo que era esperado deles da parte do Senhor. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, quando veio o tempo da redenção, quando nasceu o Salvador da humanidade, quando ele morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e graças ao Espírito Santo, o seu Evangelho começou a ser pregado a todas as nações, os povos se arrependeram, se converteram e disseram sim depois do seu primeiro não. Disseram sim com a sua prática. Embora os povos tenham vivido por milênios na idolatria, na plenitude dos tempos, os pagãos acolheram o Evangelho. No último domingo, meditávamos sobre a grande alegria que devemos ter pelo fato de termos nascido de povos pagãos, e não do povo judeu, e de, apesar disso, sermos filhos de Abraão segundo a fé. Portanto, nós somos filhos deste filho mais velho, que representa todos os povos, o conjunto das nações, porque, tendo dito não no primeiro momento, depois disse sim com a sua vida ao acolher o Evangelho. Por outro lado, o povo judeu foi chamado mais tarde, na pessoa de Abraão. O povo de Israel, em Abraão, foi chamado ao serviço de Deus e disse sim. Disse sim. Quando Moisés apresentou ao povo as tábuas da lei, o povo disse: nós faremos o que manda o Senhor. O filho mais novo de Deus, o Israel de Deus, deu o seu sim. Mas, com o passar do tempo, esse sim transformou-se num não. Um não. Essa, aliás, foi sempre a luta dos profetas, a luta para fazer com que o povo retornasse ao seu antigo sim, retornasse ao serviço do Senhor, abandonasse a idolatria, abandonasse a hipocrisia, abandonasse o culto vazio, no qual até havia muitos sacrifícios e holocaustos, mas no qual os corações estavam longe do Senhor, e o povo voltasse ao Senhor. Israel é esse povo que, tendo dito sim, foi não. Não quis acolher o Evangelho. Por outro lado, e este é o segundo sentido da parábola, ela também fala de algo que aconteceu dentro do próprio povo de Israel.
algo que o Cristo presenciou. É que o conjunto do povo não era tão piedoso exteriormente quanto os oponentes de Cristo. Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus, os mestres da lei. O povo em geral não era assim tão piedoso e tão justo quanto esses homens. O povo pode ser entendido como o filho que disse não serviremos. E o povo, na sua impiedade, pode ser representado pelos publicanos e pelas prostitutas, que com a sua avareza e a sua luxúria disseram ao Senhor: nós não serviremos. Mas quando veio a pregação de João que pregou num caminho de justiça, num caminho de penitência para a justificação, quando chegou esta pregação, o povo disse sim. O povo acolheu a pregação de João Batista. E tendo outrora dito não, na vinda de nosso Senhor, acolheu o Evangelho. Os anciãos, em contrapartida, os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, são aqueles que desde sempre disseram sim. São aqueles que, em teoria, se esforçavam para cumprir a lei de Deus. Mas quando veio a pregação de João, e depois dela a pregação de nosso Senhor, eles não acolheram a verdade. Não acolheram. Então estamos diante do fato de que o que seria o bom filho, o que aparentemente seria o bom filho, na verdade foi filho mau. E o filho que começou sendo mau se tornou sendo um bom filho. Este Evangelho coloca em contraposição os pecados dos publicanos e das prostitutas e o pecado dos oponentes de Cristo. Nós aqui estamos já na última semana da vida de Cristo, é o capítulo 21 de São Mateus. Cristo já está em Jerusalém para a sua paixão, e aqui ele começa a acirrar a sua polêmica contra os seus oponentes. Esta parábola, portanto, é uma grave acusação de Cristo, é uma calorosa acusação de Cristo contra os seus opositores, em que ele diz: vós sois filhos maus, que tendo dito sim, na prática fazeis o não. Na prática não cumpris a vontade de Deus. O pecado dos publicanos era a avareza, porque eles, além de cobrar o imposto devido, cobravam também o que não era devido, eram corruptos, eram gananciosos, ambiciosos. O pecado das prostitutas era a luxúria, elas tinham a ambição do prazer, a ganância das falsas alegrias. Mas nesses pecados, na avareza e na luxúria, os publicanos e as prostitutas foram capazes de ser humildes e acolher a vida nova que Cristo traz. Por outro lado, o pecado dos sumos sacerdotes e dos anciãos era o pecado da soberba. A soberba. O seu problema não era tanto a avareza, o seu problema não era tanto a luxúria, mas era a soberba, que é a raiz de todos os pecados. São Gregório, falando sobre os pecados capitais, diz que a soberba não é somente um entre os pecados capitais, mas ela é o pecado capital por excelência. Ela é a cabeça de todos os pecados. E de fato, a soberba impede, a soberba obstaculiza a conversão. E foi justamente isso que aconteceu com os oponentes de Cristo. Se eles não eram tão pecadores quanto os cobradores de impostos e as prostitutas, eles eram muito soberbos. Eles se achavam muito justos e muito santos, e não se viram necessitados da pregação de João, necessitados da conversão a que ele exortava, necessitados da penitência a que ele chamava, necessitados da graça que Cristo anunciava.
Por isso não puderam acolher a João e não puderam acolher o Evangelho. Isto coloca diante de nós a necessidade de sermos, sobretudo, humildes. A humildade é a maior das virtudes a que nós devemos aspirar. A maior. Porque com a humildade se consegue de Deus as demais virtudes. E sem ela, mesmo que a virtude com o tempo se corrompe, basta ver que no céu há um grande trono para um publicano e um grande trono para uma antiga prostituta. São Mateus assentado no trono de apóstolo, Santa Maria Madalena assentada no trono de virgem. E uma piedosa tradição diz que tal foi a restauração da sua inocência que no céu ela é a primeira entre as virgens. Ela é a condutora do coro das virgens. Isto para falar do valor que tem a humildade, do poder que tem a penitência para transformar os corações humanos. Um publicano e uma prostituta precedem aqueles judeus ditos piedosos no reino dos céus, e a maior parte deles nem sequer está no reino dos céus, porque fez oposição contra Cristo nosso Senhor. Então que nós saibamos, caríssimos filhos, derrotar em nós, debelar em nós toda soberba, toda vaidade, toda ilusão de que somos santos, toda ilusão de que em nós há algo de bom, toda pretensão de já estarmos fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, nós saibamos ser humildes a exemplo de Cristo. Hoje, na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, nós ouvimos que Cristo, sendo de condição divina, não se apegou no seu ser igual a Deus, não fez disso uma usurpação, mas assumiu a condição de um escravo e humilhou-se, obedecendo até a morte humilhante numa cruz. Desceu até o mais profundo da humilhação, para de lá subir para a glória de Deus Pai. Foi a partir da mansão dos mortos, a partir dos infernos, que Cristo subiu, levando consigo cativos. Por isso, diz a carta aos Filipenses, por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime, elevado acima de qualquer outro nome, de modo que ao nome de Jesus se dobra reverente todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua deve reconhecer e confessar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Ele, que é nosso Senhor, assumiu toda a humilhação, Ele, que é Deus, se fez manso e humilde de coração, então que Ele expulse de nós toda a soberba e toda a pretensão, para que nós, muito conscientes do nosso pecado, muito conscientes do nada que somos, saibamos acolher a mensagem da penitência e a mensagem da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.